O milionário quebrou o silêncio e tocou a mendiga negra pela primeira vez em 3 anos. A decoração parecia sair de um quadro gélido. Paredes brancas, móveis de madeira escura, o ar impregnado de silêncio pesado. Como se a mansão inteira guardasse segredos engasgados há décadas. E ali, no centro desse universo de sombras e luxúria, Marina Silva, a herdeira fria que segura a empresa da família com mãos trêmulas, encarava Eduardo Mendes. Ele, o milionário por trás do pacto frio, que selou aquele casamento que ninguém acreditava que resistiria a um vendaval. Impossível não notar o contraste absurdo. Marina, com seu vestido simples, quase uma sombra na sala gigante, parecia uma intrusa no próprio lar. Eduardo, cheio de terno alinhado e olhar distante, parecia carregar o peso de 7 verões com cortinas fechadas no peito. E por alguma razão misteriosa, naquela tarde cinzenta, ele se moveu e tocou a mão dela. Um toque curto, seco, que quebrou 3 anos de silêncio brutal. 3 anos onde o amor foi tão ausente que até o ar parecia ter engolido as palavras entre eles. Era um toque tão inesperado que a pele de Marina arrepiou. Um frio inesperado que desceu como um choque elétrico. Os olhos dele ficaram fixos, como se buscassem mais do que um acordo comercial. Mais do que salvar a falida empresa do Silva. Algo estava começando ali, e ninguém podia dizer o quê. O fantasma de uma traição jamais esquecida rondava Eduardo. Mas por um instante, ele parecia menos ferido, menos distante. E não foi só isso. O telefonema urgente que Marina atendeu minutos depois, suas mãos tremendo enquanto ela enfrentava a pior crise da família. A saúde do pai, que os anos quase apagaram. Eduardo a observava, a máscara de indiferença rachando devagar. Pela primeira vez, ele não virou a cara. Protegeu, puxou, segurou firme. A mesma mão que antes sumiu do corpo dela, voltou forte, numa promessa muda de sobrevida. Só que, no meio dessa tempestade súbita, Isabela apareceu. Isabela, a ex-noiva de Eduardo, envergando um sorriso de vitória por onde passava. Chegou como um raio em céu escuro, reabrindo feridas, sussurrando dúvidas que pesavam como pedras no peito de ambos. Marina e Eduardo, presos naquele jogo de sombras e silêncios, começaram a sentir o nó da culpa, do desejo, da raiva, emoções que juraram nunca mais permitir. E a cereja desse drama, Marina descobriu que estava grávida. Um segredo escondido num detalhe tão simples que poderia virar aquele castelo de gelo em chamas. Eduardo, diante da notícia, segurou o ar como se fosse a última coisa do mundo. O que fazer? Seguir o pacto vazio ou tentar o quase impossível? Criar um amor onde só restava pó. O futuro ficou um labirinto escuro, e Marina se perguntava se, afinal, conseguiria quebrar o silêncio que os afastou por tanto tempo, para sempre. O que será deles? O que vai nascer desse casamento de conveniência, dessas mãos que agora tentam se encontrar no meio do caos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina hesitou. A notícia da gravidez pulsando na mente como um tambor ensurdecedor. Um burburinho crescente preenchia o ar, enquanto Eduardo a observava com olhos de conflito. O toque que antes parecia um resgate, agora era um farol pesado, como se o futuro dela e do bebê estivesse nas mãos dele. E naquele momento, o coração de Marina disparou. Um silêncio denso envolveu os dois, apertando o espaço entre eles como um sussurro traídos. Mas antes que pudesse processar tudo, a sala foi invadida por um grito. Era Isabela. Florescia como a tempestade que já havia devastado suas vidas. E agora estava ali, respirando fogo. Eduardo, a gente tem que conversar. A ex-noiva não estava disposta a sair sem mais nem menos. Os olhos de Eduardo se arrastaram até ela, fixos e confusos, como se estivesse entre duas estradas, uma familiar e outra sombria. Do que você está falando? Eduardo respondeu, mas havia uma inquietação em sua voz. A gente não tem mais nada. Acho que você deveria saber. Isabela começou, segurando o celular. As mãos tremendo. E então, como uma bomba explodindo em câmera lenta, ela disparou. Eu estou grávida. As palavras ecoaram pela mansão, cortando o ar pesado como uma faca. O mundo pareceu parar. Marina ficou paralisada, o coração descontrolado. O choque desenhou um contorno na expressão de Eduardo, enquanto as verdadeiras dimensões do que estava se desenrolando começavam a emergir. Não só ela estava esperando um filho, mas também Isabela. O que isso significava? A sala inteira parecia girar. Marina sentiu a vida saindo de seu corpo, um nó se formando na garganta. Raiva e confusão a invadiram. Ela respirou fundo, buscando respostas. Eduardo, o que você fez? A dúvida refletida em sua voz parecia quebrar os últimos fragmentos de controle que restavam. Isabela olhou para Marina com um sorriso de vitória. A pilha de segredos agora exposta como cartas na mesa. Parece que você não é a única que tem um futuro nascendo, não é? E a risada dela, embora baixa, ecoou como um desafio. Eduardo, atordoado, virou-se de um lado para o outro, incapaz de articular. São só rumores. Não pode ser verdade. E se é verdade? A dor nas palavras dele cortou ainda mais fundo. A máscara de indiferença, finalmente, se despedaçou. O que você vai fazer, Eduardo? A inquietação na voz de Marina era palpável, o pavor ameaçando derrubar suas defesas. Ela precisava de uma resposta clara, mas o espaço entre eles estava cheio de incertezas. Eu não sei, ele admitiu, perdendo a firmeza. Mas enquanto dizia isso, o telefone de Isabela vibrou. Um novo pânico surgiu em seus olhos. Preciso atender, disse apressando-se. E ao olhar na tela, sua expressão de vitória se transformou em horror. É minha mãe. Marina e Eduardo trocaram um olhar confuso, mas logo perceberam que algo estava muito errado. A leve irritação de Isabela cresceu, e o pânico nas feições dela só aumentou. Ela sabe de nós. As palavras saíram como um sussurro, carregadas de medo. Do que você está falando? Eduardo se adiantou, mas era tarde demais. Isabela, com a voz trêmula, começou a discar. Não pode ser, isso não pode estar acontecendo. O ar pesava enquanto a tensão crescia, como se um novo espectro tivesse se juntado àquele já complicado jogo de sombras. Marina olhou para Eduardo, e o desespero estampou seus rostos.
O castelo de gelo estava derretendo rápido demais. O que mais poderia destruir esse casamento fadado? Quais segredos mais estavam prestes a vir à tona? No meio de toda a confusão, uma certeza pairava no ar. O futuro deles estava em uma corda bamba, e ninguém sabia qual seria o próximo movimento em um tabuleiro cheio de peças quebradas. E Marina se perguntava: poderia ainda haver alguma chance de amor em meio ao caos? Marina e Eduardo trocavam olhares em meio à tempestade de emoções. A revelação de Isabela pairava no ar como uma bomba relógio prestes a explodir. O celular da ex-noiva vibrou de novo, mas tudo o que havia ali parecia vazar um eco de escolha e desespero. A sala estava um caos, e Marina sentia a raiva crescendo em seu peito, contraindo seu coração como se uma serpente a envolvesse. Eduardo, você precisa decidir o que fazer agora, gritou Marina, a voz tensa enquanto buscava respostas entre o fio da indiferença que lhe mostrara durante anos. Você tem um filho em jogo. Isabela, ainda com o celular na mão, olhou para eles, um brilho triunfante em seus olhos. E você, Marina, o que vai fazer agora? Lutar por um relacionamento acabado ou se preparar para uma vida de mentira? Eduardo estava paralisado. O mundo em torno dele parecia distorcido, as paredes da mansão começando a se fechar. Ele respirava fundo, tentando encontrar clareza em meio ao turbilhão de segredos. Quando tudo parecia perdido, uma batida na porta interrompeu o momento. Um homem alto, com um traje simples mas bem cortado, entrou sem aguardar a permissão. Seus olhos, frios como aço, analisaram a cena quase caricatural antes de pousar em Marina. Desculpe pela interrupção, mas isso é urgentíssimo. Ele parecia diferente, familiar, e Marina imediatamente sentiu um aperto no peito, como se conhecesse aquele homem de algum lugar. Quem é você? Eduardo perguntou, uma ponta de autoridade em seu tom. Sou Daniel. Venho em nome de sua mãe, Marina. A afirmação despedaçou o espaço. Havia uma fraqueza em suas palavras, que ecoou através do silêncio. E logo todos desejavam mais explicações. O que você está fazendo aqui? Marina sussurrou, as mãos trêmulas, já imaginando possíveis respostas. Eu sou seu irmão, ele disse, sem rodeios. As palavras caíram como uma bomba no ambiente. Filho do seu pai, sou o que restou da relação fora dos olhos que mamãe escondeu. O choque, subitamente, congelou o tempo. Eduardo, Isabela, até mesmo a sala se tornaram apenas pano de fundo para a revelação que ecoava na cabeça de Marina. Sobrancelhas franzidas, boca entreaberta, ela se via no centro de uma tempestade de novas realidades. Todo o passado, cada fragmento de dor, agora girando como um redemoinho. Isso não pode ser verdade, Isabela gritou, quebrando a imersão. A fúria estampada em seu rosto revelava quão distante a verdade estava. Ela nunca mencionou você. Marina estava em choque. Não fazia ideia do quanto a vida da família Silva era repleta de segredos. Ela contou a mim depois de todos esses anos. Daniel olhou nos olhos de Marina, agora repletos de perguntas. A saúde dela está piorando. Ela quer um último encontro. E tem um segredo que precisa dividir com você, antes que seja tarde demais. Um nó se formou na garganta de Marina. Tudo começou a girar. O amor, a traição, a gravidez. Tudo interligado em um jogo de prosaico e devastador. Uma dissonância retorcida de sentimentos. Eduardo. Marina começou, mas as palavras falharam. O futuro deles, do que restava, escorregava como areia entre os dedos. E enquanto Daniel continha a chama de novos segredos, o que restava? Uma família construída sob mentiras.
o amor acuado e a sensação de que todos poderiam ser apenas peças de um quebra-cabeça muito maior, muito mais sombrio. E quando seus olhares se encontraram, uma pergunta inquietante pairou, ressoando em cada um deles. Até onde estavam dispostos a ir para proteger suas verdades? E a tempestade parecia apenas uma antessala para a revelação maior que ainda estava por vir. O que mais estaria escondido sob as camadas de dor e silêncio? Vamos ao encontro. Ela finalmente sussurrou, o peso de suas palavras implorando por um desfecho que poderia mudar tudo novamente. Marina olhou para Daniel, tentando processar a revelação bombástica. Você é meu irmão? A pergunta saiu quase como um sussurro, enquanto o mundo ao redor dela girava. O choque a paralisou. No fundo, uma parte dela queria acreditar que tudo aquilo era um engano. Eduardo, ainda atordoado, finalmente disse: Como é possível isso? Sua mãe nunca disse nada sobre você. Apontou para Daniel, como se a hostilidade pudesse fazê-lo desaparecer. Daniel, calmo, respondeu: Ela fez uma escolha. Mas agora, com a saúde dela piorando, precisamos agir. Rápido. Precisamos saber a verdade. O ar pesado da sala parecia mais denso com essas palavras. Marina sentiu uma mistura de raiva e confusão. Isabela, em pé ao lado do sofá, parecia cada vez mais inquieta. Olha, isso não é hora para revelações familiares. Temos assuntos mais urgentes para resolver. Ela olhou fixamente para Eduardo, como se ele estivesse prestes a tomar uma decisão que poderia mudar suas vidas. Marina estava prestes a dizer algo quando, de repente, um grito cortou o silêncio da mansão. Era a empregada, visivelmente em pânico. Senhor Eduardo, o seu pai, ele caiu. O coração de todos disparou. O que você disse? Eduardo gritou, deixando a sala sem olhar para trás. Marina hesitou, mas o desejo de saber o que estava acontecendo a empurrou na mesma direção. Quando chegaram à sala de estar, o rosto do pai de Eduardo estava pálido, o corpo estirado no chão. A empregada estava ao lado dele, tremendo. Ele não responde, eu não sei o que fazer. E então a verdade começou a ecoar em sua mente, misturando-se ao caos, como todos estavam conectados de alguma forma. Isabela se aproximou, mais preocupada do que parecia. Eduardo, precisamos chamar uma ambulância. O desespero na voz dela era palpável, mas no fundo, Marina percebeu que algo não estava certo. A fragilidade de Eduardo, sua conexão com Isabela, tudo aquilo parecia um filme trágico prestes a culminar em um final apocalíptico. Enquanto os gritos por ajuda ressoavam, o chão sob os pés de Marina parecia tremer. Ela segurou a mão de Daniel, que a encarou com um misto de preocupação e urgência. Precisamos saber a verdade agora. O que mais você sabe sobre a nossa mãe? Ela não é toda a verdade, murmúrio abafado de Daniel, sacudindo a cabeça ligeiramente. É mais complicado do que isso. Mas eu sei quem é o verdadeiro responsável pelas mentiras e a dor que nos cercam, e pelo que está prestes a acontecer. A tensão na sala aumentava. Todo mundo estava tão envolvido nas suas lutas que não perceberam a tempestade se formando. O telefone de Daniel vibrou de novo, e ele olhou para a tela, os olhos se esbugalhando de choque. Não, não pode ser. Ele respirou fundo antes de olhar para Marina e Eduardo. Aquela não é apenas a nossa mãe, é a mãe de todos nós. Uma onda de desespero passou pela sala. O que isso significa? Marina mal conseguiu questionar, a realidade se despedaçando ao seu redor. O pânico começou a se espalhar enquanto os corredores da mansão pareciam encolher. Os rostos conhecidos agora se transformando em estranhos. Eduardo estava em choque, incapaz de reagir, enquanto Isabela,
Afastando-se lentamente, murmurava: Temos que ir embora. Agora. Mas para onde ir? A sensação de que toda a vida deles era um emaranhado de mentiras os aprisionava. As verdades, agora expostas, os obrigavam a confrontar o que jamais desejaram admitir. E no fundo, Marina se perguntava: até onde iriam? E o que mais estava prestes a se revelar nesse quebra-cabeça de dor e desconfiança? A sombra da verdade estava apenas começando a se formar. E o que quebrou entre eles era apenas o início de uma tempestade muito maior. Marina olhou para Daniel, uma confusão profunda em seu olhar. Você é meu irmão? As palavras estavam pesadas no ar, e a realidade parecia desmoronar ao seu redor. Eduardo interrompeu, a mente dominada por perguntas. Como assim, irmão? O que você está dizendo? Seu tom era carregado de incredulidade, como se a própria terra sob seus pés estivesse se movendo. Isabela, visivelmente alarmada, retrocedia lentamente, sua expressão repleta de medo e raiva. E então o grito cortou o ar como uma lâmina. Era a empregada. Senhor Eduardo, o seu pai, ele caiu. O impacto das palavras era visceral. Eduardo saiu correndo. Marina e Daniel o seguiram em uma onda de adrenalina. O corredor da mansão parecia interminável, as paredes ecoando com cada batida do coração acelerado. Quando chegaram à sala, a cena era absurda. O pai de Eduardo estava estirado no chão, pálido e imóvel, enquanto a empregada tentava, em vão, reanimá-lo. O que aconteceu? Eduardo se ajoelhou ao lado de seu pai, o choque distorcendo seus traços. Marina ficou parada, observando tudo através de um véu de horror. Ele não responde, senhor. A mão da empregada tremia enquanto ela pressionava o peito do homem, mas Marina sabia que a gravidade daquela situação ia além de qualquer resgate. A ponta da angústia se formava em seu estômago. Enquanto Eduardo tentava acordar seu pai, um novo grito ecoou. E daí, tudo mudou. O celular de Daniel começou a tocar. Ele olhou na tela, pálido como o homem no chão. É minha mãe, ele disse, em um sussurro, como se a conexão fosse uma sentença. Ela sabe de nós. O quê? As palavras de Marina ecoaram entre o pânico e a incredulidade. Ela disse que a saúde dela estava piorando, mas agora parece que algo ainda mais sério aconteceu. A tremedeira na sua voz era crescente. Se eu não atender isso, ela pode não ter mais tempo. Marina sentiu o ar faltar. Uma parte dela queria que tudo isso fosse um pesadelo. Eduardo não parava de balançar o pai, mas mesmo seus esforços pareciam apressados, como se ele sentisse a vida escorregando pelas suas mãos. Eduardo, ela sussurrou, a voz trêmula. Precisamos ir ao hospital. Não posso deixá-lo, respondeu ele, angustiado. A voz dele era um misto de desespero e impotência. Mas Marina sabia que não. Haviam opções. Ela hesitou, olhando para Daniel, que estava preso entre o celular e a cena caótica. Uma mistura de tensão entre eles. Preciso atender. Daniel finalmente decidiu, afastando-se rapidamente, como se fugisse de algo aterrorizante. Marina olhou para Isabela, que estava em estado de choque, o rosto pálido. As duas trocaram olhares furtivos, o entendimento silencioso de que estavam no mesmo barco. Mas as águas se tornaram muito mais turbulentas. De repente, um estrondo ressoou na mansão. As luzes piscaram e o chão tremeu sob os pés deles. O que foi isso? Gritou Isabela, espantada. O ar estava pesado com uma carga elétrica, como se as paredes estivessem se contorcendo em dor. Nós precisamos sair daqui. Marina puxou Eduardo, e ele olhou para ela, horrorizado.
Meu pai, a negação estava em seus olhos, mas a urgência em meio ao caos era palpável. Daniel atendeu o celular, mas apenas conseguiu ouvir um murmurinho do outro lado. Seu rosto mudou. Não pode ser. Ele recuou, o olhar vazio, antes de sussurrar. Ela tá morta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se o mundo tivesse parado. As palmas de Marina suavam, a respiração se tornou difícil. Todos se entreolharam, conscientes de que a vida deles estava mudando, que a tempestade havia chegado. A revelação de Daniel atingia como um golpe, e os olhares que trocavam agora estavam cheios de uma nova incerteza. Naquele momento tenso, Marina pensou na possibilidade do que isso significava. O que poderia ser revelado quando as verdades emergissem. A história deles estava girando em uma nova direção. Uma que talvez ninguém estivesse preparado para enfrentar. Mas e se Daniel estivesse errado? E se a mãe deles não estivesse morta, mas escondida? Uma sombra de esperança que parecia fugidia, enquanto ao mesmo tempo o pânico se instalava na sala. Através do nevoeiro, Marina se via presa em um dilema. O que significava essa nova verdade? E por um momento, tudo o que elas conheceram, todos os laços quebrados, pareciam insignificantes diante do desconhecido se aproximando. O futuro estava se desdobrando como um quebra-cabeça, e tudo o que restava era a pergunta: até onde iriam para descobrir a verdade? Marina olhou para Daniel, uma confusão profunda em seu olhar. Você é meu irmão? As palavras estavam pesadas no ar, e a realidade parecia desmoronar ao seu redor. Eduardo interrompeu, a mente dominada por perguntas. Como assim, irmão? O que você está dizendo? Seu tom era carregado de incredulidade, como se a própria terra sob seus pés estivesse se movendo. Isabela, visivelmente alarmada, retrocedia lentamente, sua expressão repleta de medo e raiva. E então um grito cortou o ar como uma lâmina. Era a empregada. Senhor Eduardo, o seu pai, ele caiu! O impacto das palavras era visceral. Eduardo saiu correndo. Marina e Daniel o seguiram em uma onda de adrenalina. O corredor da mansão parecia interminável, as paredes ecoando com cada batida do coração acelerado. Quando chegaram à sala, a cena era absurda. O pai de Eduardo estava estirado no chão, pálido e imóvel, enquanto a empregada tentava, em vão, reanimá-lo. O que aconteceu? Eduardo se ajoelhou ao lado de seu pai, o choque, distorcendo seus traços. Marina ficou parada, observando tudo através de um véu de horror. Ele não responde, senhor. A mão da empregada tremia enquanto ela pressionava o peito do homem. Mas Marina sabia que a gravidade daquela situação ia além de qualquer resgate. A ponta da angústia se formava em seu estômago. Enquanto Eduardo tentava acordar seu pai, um novo grito ecoou. E daí, tudo mudou. O celular de Daniel começou a tocar. Ele olhou na tela, pálido como o homem no chão. É minha mãe, ele disse em um sussurro, como se a conexão fosse uma sentença. Ela sabe de nós. O quê? As palavras de Marina ecoaram entre o pânico e a incredulidade. Ela disse que a saúde dela estava piorando, mas agora parece que algo ainda mais sério aconteceu. A tremedeira na sua voz era crescente. Se eu não atender isso, ela pode não ter mais tempo. Marina sentiu o ar faltar. Uma parte dela queria que tudo isso fosse um pesadelo. Eduardo não parava de balançar o pai, mas mesmo seus esforços pareciam apressados, como se ele sentisse a vida escorregando pelas suas mãos. Eduardo, ela sussurrou, a voz trêmula. Precisamos ir ao hospital. Não posso deixá-lo, respondeu ele,
angustiado. A voz dele era um misto de desespero e impotência. Mas Marina sabia que não haviam opções. Ela hesitou, olhando para Daniel, que estava preso entre o celular e a cena caótica. Uma mistura de tensão entre eles. Preciso atender. Daniel finalmente decidiu, afastando-se rapidamente, como se fugisse de algo aterrorizante. Marina olhou para Isabela, que estava em estado de choque, o rosto pálido. As duas trocaram olhares furtivos, o entendimento silencioso de que estavam no mesmo barco. Mas as águas se tornaram muito mais turbulentas. De repente, um estrondo ressoou na mansão. As luzes piscaram e o chão tremeu sob os pés deles. "O que foi isso?" gritou Isabela, espantada. O ar estava pesado com uma carga elétrica, como se as paredes estivessem se contorcendo em dor. "Nós precisamos sair daqui." Marina puxou Eduardo, e ele olhou para ela horrorizado. "Meu pai." A negação estava em seus olhos, mas a urgência em meio ao caos era palpável. Daniel atendeu o celular, mas apenas conseguiu ouvir um murmurinho do outro lado. Seu rosto mudou. "Não pode ser." Ele recuou, o olhar vazio, antes de sussurrar: "Ela está morta." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se o mundo tivesse parado. As palmas de Marina suavam, a respiração se tornou difícil. Todos se entreolharam, conscientes de que a vida deles estava mudando, que a tempestade havia chegado. A revelação de Daniel atingia como um golpe, e os olhares que trocavam agora estavam cheios de uma nova incerteza. Naquele momento tenso, Marina pensou na possibilidade do que isso significava. O que poderia ser revelado quando as verdades emergissem? A história deles estava girando em uma nova direção, uma que talvez ninguém estivesse preparado para enfrentar. Mas então, outro barulho forte interrompeu o silêncio. A porta principal da mansão se abriu com um estrondo. Um grupo de pessoas entrou. A expressão no rosto deles era de gravidade. Marina reconheceu uma delas imediatamente. Odette era a avó de Eduardo. Ela estava ofegante, e seus olhos estavam arregalados de pânico. "O que vocês fizeram?" ela perguntou, a voz cortante como uma faca. "Onde está seu pai? Eles vieram atrás dele." "Quem? O que você está falando?" Eduardo se levantou abruptamente, a confusão e a ira se misturando. Mas a avó não estava ali para esclarecer nada. Ela simplesmente lançou um olhar aterrorizado ao redor da sala. "Agora não é hora para discutir. Temos que ir. Ele está em perigo." E a tensão crescente fez o coração de Marina disparar. Daquele ponto, tudo começou a acontecer rápido demais. Daniel, que estava sozinho em seu canto, teve um olhar de reconhecimento no rosto, e então murmurou: "Mas ele não pode, não depois do que ele fez." As palavras cortaram o ar novamente como uma lâmina. O que ele tinha feito? O que mais estava escondido? A avó de Eduardo olhou para Daniel com um olhar de desespero e acusação. "Silêncio! Você não pode contar isso agora." Marina estava se sentindo perdida. Ela tinha que entender. "O que está acontecendo? O que você sabe?" Sussurrou para Daniel a voz em choque. Mas ele balançou a cabeça, fechando-se novamente. O mistério se aprofundando nas sombras. E assim, Marina se viu em um turbilhão de incertezas. As conexões estavam se entrelaçando, formando um emaranhado que parecia inquebrável. O que mais estava por vir? O que, na verdade, unia todos eles? As respostas estavam se afastando, enquanto a tempestade se intensificava ao redor. Diante de tudo isso, a única certeza que Marina tinha era que nada seria como antes. E ela estava prestes a descobrir que as revelações não teriam apenas o poder de derrubar muros, mas de destruir tudo por completo. Uma nova sombra se formava,
e as chamas da verdade estavam prestes a irromper uma vez mais. Marina olhou para Daniel, uma confusão profunda em seu olhar. Você é meu irmão? As palavras estavam pesadas no ar, e a realidade parecia desmoronar ao seu redor. Eduardo interrompeu, a mente dominada por perguntas. Como assim, irmão? O que você está dizendo? Seu tom era carregado de incredulidade, como se a própria terra sob seus pés estivesse se movendo. Isabela, visivelmente alarmada, retrocedia lentamente, sua expressão repleta de medo e raiva, e então o grito cortou o ar como uma lâmina. Era a empregada. Senhor Eduardo, o seu pai, ele caiu. O impacto das palavras era visceral. Eduardo saiu correndo. Marina e Daniel o seguiram em uma onda de adrenalina. O corredor da mansão parecia interminável, as paredes ecoando com cada batida do coração acelerado. Quando chegaram à sala, a cena era absurda. O pai de Eduardo estava estirado no chão, pálido e imóvel, enquanto a empregada tentava, em vão, reanimá-lo. O que aconteceu? Eduardo se ajoelhou ao lado de seu pai, o choque distorcendo seus traços. Marina ficou parada, observando tudo através de um véu de horror. Ele não responde, senhor. A mão da empregada tremia enquanto ela pressionava o peito do homem. Mas Marina sabia que a gravidade daquela situação ia além de qualquer resgate. A ponta da angústia se formava em seu estômago. Enquanto Eduardo tentava acordar seu pai, um novo grito ecoou. E daí, tudo mudou. O celular de Daniel começou a tocar. Ele olhou na tela, pálido como o homem no chão. É minha mãe, ele disse em um sussurro, como se a conexão fosse uma sentença. Ela sabe de nós. O quê? As palavras de Marina ecoaram entre o pânico e a incredulidade. Ela disse que a saúde dela estava piorando, mas agora parece que algo ainda mais sério aconteceu. A tremedeira na sua voz era crescente. Se eu não atender isso, ela pode não ter mais tempo. Marina sentiu o ar faltar. Uma parte dela queria que tudo isso fosse um pesadelo. Eduardo não parava de balançar o pai, mas mesmo seus esforços pareciam apressados, como se ele sentisse a vida escorregando pelas suas mãos. Eduardo, ela sussurrou, a voz trêmula. Precisamos ir ao hospital. Não posso deixá-lo, respondeu ele angustiado. A voz dele era um misto de desespero e impotência, mas Marina sabia que não haviam opções. Ela hesitou, olhando para Daniel, que estava preso entre o celular e a cena caótica. Uma mistura de tensão entre eles. Preciso atender. Daniel finalmente decidiu, afastando-se rapidamente, como se fugisse de algo aterrorizante. Marina olhou para Isabela, que estava em estado de choque, o rosto pálido. As duas trocaram olhares furtivos, um entendimento silencioso de que estavam no mesmo barco, mas as águas se tornaram muito mais turbulentas. De repente, um estrondo ressoou na mansão. As luzes piscaram e o chão tremeu sob os pés deles. O que foi isso? Gritou Isabela espantada. O ar estava pesado como a carga elétrica, como se as paredes estivessem se contorcendo em dor. Nós precisamos sair daqui. Marina puxou Eduardo, e ele olhou para ela horrorizado. Meu pai! A negação estava em seus olhos, mas a urgência em meio ao caos era palpável. Daniel atendeu o celular, mas apenas conseguiu ouvir um murmurinho do outro lado. Seu rosto mudou. Não pode ser. Ele recuou, o olhar vazio, antes de sussurrar. Ela está morta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se o mundo tivesse parado. As palmas de Marina suavam, a respiração se tornou difícil. Todos se entreolharam, conscientes de que a vida deles estava mudando, que a tempestade havia chegado. A revelação de Daniel atingia como um golpe, e os olhares que trocavam agora ira se misturando.
Mas a avó não estava ali para esclarecer nada. Ela simplesmente lançou um olhar aterrorizado ao redor da sala. Agora não é hora para discutir. Temos que ir. Ele está em perigo. E a tensão crescente fez o coração de Marina disparar. Daquele ponto, tudo começou a acontecer rápido demais. Daniel, que estava sozinho em seu canto, teve um olhar de reconhecimento no rosto, e então murmurou: "Mas ele não pode, não depois do que ele fez." As palavras cortaram o ar novamente, como uma lâmina. O que ele tinha feito? O que mais estava escondido? A avó de Eduardo olhou para Daniel com um olhar de desespero e acusação. "Silêncio! Você não pode contar isso agora." Marina estava se sentindo perdida. Ela tinha que entender. O que está acontecendo? "O que você sabe?" sussurrou para Daniel, a voz em choque. Mas ele balançou a cabeça, fechando-se novamente, o mistério se aprofundando nas sombras. E assim, Marina se viu em um turbilhão de incertezas. As conexões estavam se entrelaçando, formando um emaranhado que parecia inquebrável. O que mais estava por vir? O que na verdade unia todos eles? As respostas estavam se afastando, enquanto a tempestade se intensificava ao redor. E então, num momento de pura incredulidade, um estrondo ainda mais alto surgiu do fundo da casa. Os 5 se voltaram para a origem do ruído e uma fumaça densa e negra começou a invadir a sala, como se a própria mansão estivesse se rebelando. As sombras dançavam nas paredes, e o pânico tomou conta de todos. Marina sentiu. O coração disparou. "O que está acontecendo?" gritou, enquanto a fumaça parecia aumentar. Eduardo e Isabela começaram a tossir. A empregada correu para perto, o medo estampado em seu rosto. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, uma figura conhecida surgiu da fumaça. Era seu pai, mas algo estava errado. Seus olhos estavam desorbitados, e o rosto, embora familiar, apresentava uma expressão gelada e vazia. "Vocês não deveriam estar aqui", ele disse, a voz ecoando como um lamento que cortava o ar. Todos permaneceram paralisados, a verdade dando lugar ao terror. O que você fez?" A voz da avó de Eduardo tremia, uma mistura de amor e raiva. "Eu fiz o que precisava ser feito", respondeu o pai de Eduardo, enquanto as paredes pareciam pulsar ao fundo, ressoando com os segredos que estavam prestes a ser revelados. Marina sentiu um nó na garganta. Nesse instante, tudo o que eles acreditavam ficou em dúvida. O que era verdade? O que era mentira? Sussurros de desespero e incertezas preenchiam o ar, enquanto a figura do pai de Eduardo avançava, para longe dos segredos que todos tentavam esconder. Uma nova tempestade estava por vir, e ninguém sabia até onde iriam para descobrir a verdade. Marina olhou para o pai de Eduardo. A horrível realidade pendia como uma lâmina acima deles. "Vocês não deveriam estar aqui", ele repetiu, os olhos vazios como se não reconhecesse as vidas que ali estavam. A sala estava densa com a tensão, e a fumaça comprometedora envolvia tudo como uma névoa sinistra. Eduardo, em choque, tocou o rosto do pai, buscando um sinal de que ainda havia vida ali. "Pai, o que aconteceu?" Sua voz transparecia desespero, mas o homem permanecia imóvel, paralisado em um estado que mal sugeria uma energia vital. Enquanto isso, Marina sentia um nó se formar em sua garganta. "Eduardo, precisamos ir ao hospital. Isso não pode ser verdade. Ele precisa de ajuda." Sua voz saiu entrecortada, um eco do medo que se alojara em seu peito. Mas então a avó de Eduardo, enfurecida, gritou: "Chega! Ninguém toca nele!" Com um movimento rápido, ela empurrou a empregada para o lado,
como se a vida de seu filho dependesse da proteção. Ele precisa de um médico, mas está em perigo por causa de vocês. Por quê? O que vocês sabem? Daniel quebrou o silêncio, sua voz firme e decisiva. O olhar dele atravessou a sala, buscando a resposta nas expressões confusas dos outros. Era hora de revelar o que estava escondido. O pai de Eduardo, então, teve um movimento brusco. Ele abriu os olhos de forma abrupta, olhando pela primeira vez para aqueles que o cercavam. O ambiente todo congelou. Vocês precisam entender. Eles vieram atrás de mim porque eu descobri. A voz dele, cheia de pânico, reverberou nas paredes como um lamento, mas também como um grito de aviso. Quem, pai? Quem veio atrás de você? Eduardo estava desesperado, a angústia evidente. Espiões. Eu tenho informações que eles não podem deixar vazar. A verdade sobre a empresa, sobre nós. As palavras escapavam com dificuldade, entrecortadas pela dor e pela tensão em seu peito. Todos se olharam, confusos, mas a expressão no rosto de Daniel mudava. Ele parecia reconhecê-las. Que verdade? Perguntou Marina, a impaciência crescendo. Danificadas como estavam suas conexões, o desejo de saber atravessava suas emoções. Eles estão depois de todos nós, porque a vida que você conhece é uma mentira. O pai de Eduardo se levantou, instintivamente buscando proteção, como se soubesse que o tempo se esgotava. E então, algo inesperado ocorreu. Um rugido ensurdecedor soou de fora da mansão. As janelas tremeram e todos se viraram, apreensivos. Do lado de fora, veículos se estacionavam em alta velocidade. Silhuetas em trajes escuros desceram abruptamente. É agora! Gritou a avó, puxando Eduardo e Marina para trás. Precisamos sair, correr. Marina sentiu o coração afundar. O que estava acontecendo? Sob a pressão do momentâneo caos, algo se formou dentro dela, um pressentimento. O que você fez, pai? O que sabe sobre nossa família? A voz dela era um eco de desespero, mas na mente de Daniel, a ficha caiu. Você não está pronto para ouvir isso, gritou o pai, e pela primeira vez, uma resposta profunda o fez hesitar. Eu não sabia que você descobriria. Marina olhou para Daniel e algo mudou. Essa verdade, você pode precisar dela mais do que pensa. Seu pai não é quem você acredita. As palavras sobrevoaram a sala, como se uma bomba tivesse explodido. O chão parecia tremer sob seus pés. O quê? Eduardo quase gritou, seus olhos arregalados, conferindo uma nova gravidade à cena. O que você quer dizer com isso? Daniel olhou firme para Marina e entre os gritos ao fundo e a fumaça que se espalhava, ele finalmente murmurou. O nosso pai, Marina. O que ele escondeu sobre nós. Eu não sou só seu irmão. Eu sou o filho que ele tinha antes de você nascer. Um silêncio profundo caiu sobre todos. O tempo se esticou em uma eternidade. O choque nas feições de cada um era palpável. Marina sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Uma realidade tão gritante se instalando diante dela que fez seu coração parar. As luzes da sala começaram a falhar, e o futuro que pareciam controlar desmoronava. Nossa família é um labirinto de mentiras, Daniel prosseguiu, em um sussurro envolto na urgência. E tem alguém bem pior que está caçando todas essas verdades. Eduardo olhou para sua avó. E a expressão dela era de horror. Mãe, o que está acontecendo? Ele sempre teve a ideia de que era o protegido, o herdeiro. Nunca soube que poderia haver um outro, alguém mais em sua linhagem. Precisamos sair agora, a avó gritou, e o pânico a fez tomar uma atitude.
Mas a verdade estava se formando e os ecos das mentiras não podiam mais ser silenciados. Marina ficou paralisada, o nó na garganta apertando, enquanto o som dos passos pesados se aproximava da porta. A revelação devastadora as confrontava, e a escuridão à sua frente parecia se aproximar rapidamente. Sussurros entre eles cresceram em tensão. O que mais estavam prestes a descobrir, e quanto mais a vida deles poderia mudar nessa hora fatídica. Inevitavelmente, o caos estava chegando, e a verdade, aquele veneno que todos temiam, estaria prestes a deslanchar. Marina olhou para Daniel, um choque indescritível em seu olhar. Você é meu irmão? A sala parecia oprimir, como se todas as paredes estivessem se fechando ao redor dela. Eduardo, no entanto, estava paralisado, em estado de negação. Isabela, a princípio confusa, agora se aproximava mais, ciente de que algo colossal estava se desenrolando. Ninguém teve tempo de processar as palavras. O pai de Eduardo, com um movimento brusco, olhou fixamente para a porta. Eles chegaram. Ele estava em pânico, o olhar maníaco, como se visse fantasmas. É preciso sair agora, ele gritou. E nesse momento, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto, com expressões sérias e olhares ameaçadores. O ar ficou pesado com a tensão. Um dos homens, com um olhar gélido, apontou diretamente para o pai de Eduardo. Você não pode fugir de suas obrigações, Ricardo. Sua voz era profunda, como se tivesse passado a vida toda em silêncio, escolhendo as palavras com cuidado. A avó de Eduardo ficou petrificada, enquanto o pai tentava proteger a família. Saiam daqui! Não deixem que cheguem até vocês! Ele também gritou, mas a urgência não se refletiu em seu rosto. Algo estava muito errado. Marina sentia seu coração acelerar. Eduardo, o que está acontecendo? Mas ele estava paralisado, assistindo a cena sem poder reagir. Você sabia, não é? Daniel disparou, a voz embargada. Você sabia que eles viriam, por causa de sua traição. O pai de Eduardo ficou imóvel, como se uma verdade secreta tivesse sido revelada. Marina viu o rosto de Eduardo se transformar de confusão em raiva e traição. O silêncio se foi, substituído por uma cacofonia de gritos. Cale-se! Este não é o momento! O homem de preto gritou de volta, pisando firmemente no chão, fazendo o lugar tremer como se um terremoto o atingisse. Isabela observava, seu rosto uma mistura de medo e expectativa. O que você fez, Ricardo? A pergunta dela ecoou no ambiente, e a intensidade do momento aumentou. Marina passou as mãos pelo cabelo, tentando entender. Ricardo? Você não é realmente o pai dele? A revelação a atingiu em cheio, e a sala parecia ficar fina e longa ao mesmo tempo. A tensão crescente fez com que os outros olhassem em volta nervosamente. Daniel, com os olhos estreitos, soltou a bomba. Você não é o que todos pensavam. Você não é o pai biológico de Eduardo. Ele virou-se abruptamente, encarando o pai. Você sabia e não contou a ninguém. Um silêncio mortal caiu, enquanto todos pareciam digerir a nova realidade. Marina olhou de Eduardo para Daniel, depois para o pai. O que isso significava? O pai de Eduardo estava com o olhar fixo no chão, os ombros tensionados, incapaz de encontrar palavras. Mas foi nesse momento que a figura do grupo de homens se adiantou, o olhar afiado como uma faca. O que sabemos é que você teve um acordo com forças que não pode imaginar, Ricardo. E agora, você precisa pagar as consequências. As luzes começaram a piscar enquanto a sala se tornava um campo de batalha emocional. Todos estavam confusos. A sala que antes era uma prisão de segredos,
agora era um palco para revelações devastadoras. Eduardo, finalmente rompendo o silêncio, gritou: "Como você pôde, pai, trazer isso para nós, para nossa família?" Ele estava despedaçado, a raiva misturada à dor. Marina queria gritar. Queria saber o que estava acontecendo, mas só conseguia se sentir presa, em meio ao surto que ali se formava. "Não, não, você não entende." Ricardo finalmente exclamou, a voz arrastada pela pressão. "Eu fiz o que era necessário." Mas não concluiu. Ele olhou ao redor, percebendo que era tarde demais para justificar suas ações. Naquele momento de tensão, um dos homens apontou uma arma. "É hora de acabar com isso. Vocês não têm ideia do que está em jogo." A sala se contraiu. O terror bradou entre eles. O que estavam prestes a perder? Marina sentiu o sangue ferver nas veias. "O que mais vocês escondem?" gritou, a voz embargada. Algo nessa dinâmica estava se quebrando, e todos sabiam que não havia mais volta. O futuro deles, incerto e cheio de trevas, estava prestes a desmoronar. O gelo sob seus pés parecia rachar. "Escutem!" Ela tentou, mas os ecos da verdade soavam mais altos. O rabo do lobo havia sido puxado. E a pergunta crucial agora era: quem realmente eram? E a que segredos já estavam submissos? Os homens estavam se aproximando, e a verdade estava prestes a explodir em direções que eles nunca tinham imaginado. O que mais estava por vir? E assim, o desconhecido se aproximava, e a tensão nunca foi tão palpável. Marina sentia seu coração disparar, os sentimentos borbulhando como um vulcão prestes a entrar em erupção. O grupo de homens em preto se aproximava, e a tensão no ar se tornava insuportável. "Com o que você está se envolvendo, pai?" Eduardo gritava, a angústia transparecendo em seu olhar. A sala parecia menor, as sombras se amontoando, cobrindo o que havia de bom ali. Ricardo, o pai, ficou imóvel, olhando para o grupo que se aproximava. O peso da culpa estava estampado em seu rosto. "Eu não queria que isso acontecesse, mas eles têm algo que pertence a nós, a nossa família. Esses caras," Daniel apontou, claramente desconfiado. "Eles estão aqui para nos proteger ou para acabar com tudo?" E ao dizer isso, um novo som atravessou a sala. Um barulho de batidas pesadas, ensurdecedor, vinda de fora. Os homens em preto se entreolharam, os olhares intensos, cheios de determinação. Isabela, cada vez mais desconfortável, murmurou: "Precisamos sair daqui. É a única opção." Marina balançou a cabeça, suas mãos tremendo. "Não adianta correr. Precisamos saber a verdade. Quem somos, afinal?" A sala emudeceu. Rostos confusos se voltaram para ela. Ricardo finalmente falou, a voz embargada: "Eu nunca quis que suas vidas fossem assim. Eu fiz tudo pela proteção de vocês. Mas a verdade é que tem muita coisa que não podemos controlar." Os homens em preto começaram a se mover, exigindo respostas, enquanto os membros da família se examinavam, os olhares mistos de raiva, medo e expectativa. A situação tornou-se insustentável. "Silêncio!" Um dos intrusos bradou, sua voz ecoando na sala. "Vocês estão todos em perigo, e esse homem," ele apontou para Ricardo, "sabe mais do que você imagina." A tensão estava tão palpável que era como um fio prestes a se romper. Marina finalmente se adiantou, determinada. "Diga-nos então, o que está acontecendo? O que mais está escondido?" As palavras saíram em uma explosão de emoção que parecia encadear todos ali presentes, inclusive seus medos mais profundos. Ricardo inspirou fundo, e então, em um gesto de desespero, começou a explicar: "Vocês não sabem,
Mas há anos fiz um acordo para proteger nossa família. Um acordo que envolvia coisas. Mas antes que pudesse completar, uma explosão fez o chão tremer. O barulho era ensurdecedor. As luzes piscavam enquanto a sala foi invadida por fumaça. Um grito ecoou e todos começaram a correr, buscando abrigo. Ricardo, o que você fez? A avó dele gritou desesperada, mas ele não podia responder. A fumaça tornou-se densa e as sombras se transformaram em figuras ameaçadoras. Em meio ao caos, Marina se viu agarrando Daniel, o irmão que apenas havia descoberto. O que faremos agora? As palavras saíram como um sussurro na tempestade que se formava. Daniel olhou em seus olhos e, por um breve momento, o mundo pareceu parar. Eu não sei, mas precisamos sair. Precisamos entender e nos proteger. Sempre estivemos a ponto de enfrentar algo maior do que nós. Enquanto todos lutavam para escapar, Eduardo agarrou a mão do pai. Sua expressão de desespero agora cheia de determinação. Se você nos colocou nessa situação, e perguntou, precisa encontrar uma saída, pai. A decisão estava clara. Eles estavam juntos, e juntos enfrentariam a tempestade. Com os homens em preto se aproximando, cada um se dirigiu a saídas distintas. A necessidade de escapar fazendo com que suas emoções deslizassem entre determinação e medo. Os destinos incertos começaram a se desdobrar diante deles, e os segredos estavam à beira de se revelarem. Quando finalmente chegaram à saída, Marina olhou para trás, sentindo que tudo mudaria. A fumaça ainda envolvia a casa, mas o que seria o futuro deles? Havia uma montanha de segredos, promessas quebradas e uma nova vida a ser vivida. Naquele momento, enquanto o mundo ao redor deles desmoronava, Marina percebeu. A verdade estava sempre a um passo de distância, mas a certeza do amor e da família poderia iluminá-los nesse caminho desconhecido. E então, quando as sombras finalmente se dissiparam, o que restou era um eco da pergunta que ainda pairava no ar. Onde estariam ao final dessa jornada? Agora que você chegou até aqui e viveu essa montanha russa de emoções, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta trama incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque a sua participação faz toda a diferença.